Olá, a gente vai apresentar o seminário sobre o Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, para a cadeira de Direito Ecológico e Interesses Difusos, que é ministrada pelo professor Marcos Vinícius Macedo, agora no semestre de 2024-2. E o grupo é composto por mim, Murilo Petersen, pela Jéssica Ana Ramos da Rocha e pela Vitória Chaves Gonçalves. Tratando dessa legislação, a gente vai apresentar, e aqui temos o índice do trabalho, tudo que envolve e as principais repercussões do Código Florestal brasileiro, partindo primeiro de uma contextualização que vai demonstrar a evolução histórica da legislação. Depois a gente vai abordar as áreas de preservação permanente, sua delimitação, seu regime protetivo e situações excepcionais previstas no Código. Depois vamos abordar a reserva legal, o conceito de reserva legal, sua finalidade, o que é a Amazônia Legal e por que a Amazônia Legal tem algumas exceções em relação à reserva legal. Depois a gente vai tratar dos programas de regularização ambiental, os seus conceitos, requisitos, motivos para aderir ao programa. Depois ainda a gente vai tratar dos regimes de uso sustentável e manejo florestal, os princípios, as práticas permitidas pela legislação. E por fim, a gente vai tratar sobre as sanções, as punições e regularizações dos imóveis rurais nos casos de infração das restrições que são estabelecidas pela legislação do Código Florestal, certo? Então, agora vamos abordar a contextualização, certo? Em primeiro lugar, a gente faz referência à primeira legislação florestal do Brasil, que foi editada na Era Vargas, em 1934. Ela não definiu muitas áreas de proteção, mas criou categorias para assegurar recursos naturais que apresentavam valor para a industrialização do país, que era o grande mote da época. Depois, em 1965, no contexto da ditadura militar, foi realizada uma alteração nesse diploma anterior e então foi criada a proteção de bens jurídicos ambientais, mas ainda de uma forma instrumental, que estipulava penas duras para violação, mas que estipulava penas duras para violação de certos ecossistemas. Daí essa lei foi atualizada nos anos 80 com a criação dos institutos das APPs, áreas de preservação proteção permanente, e da reserva legal. Em 2012, por fim, a gente tem a legislação foi editada, que é a que a gente está analisando no caso presente. Essa lei, que atualmente está em vigência, vai ser tratada com maior detalhe ao longo desse trabalho, dessa exposição. Em primeiro lugar, a gente tem o Instituto das Áreas de Preservação Permanente, que é instituído e tratado no corpo do Código Florestal. A gente vai abordar aqui a delimitação desse instituto, o regime jurídico protetivo que ele recebe e vamos tratar de algumas situações especiais. Acerca da delimitação, ela segue um critério técnico, que leva em conta a função ecológica de cada uma das áreas descritas. Além disso, ela prevê os casos de APPs criadas pelo Legislativo e pelo Executivo, o que também está previsto no artigo 6º do Código Florestal, essa possibilidade do Executivo instituir certas áreas de proteção permanente, certo? O artigo 4º, portanto, da lei, elenca as APPs fixadas pelo Código, que são essas que a gente está apresentando aqui no slide. Então a gente tem as faixas marginais de cursos de água, o entorno de lagos e lagoas naturais, as áreas do entorno de represamentos ou barramentos, conforme licença ambiental, o entorno de nascentes e olhos d'água, encostas ou partes delas com declives superiores a 45 graus, restingas e manguezais, bordas de tabuleiros ou chapadas, topo de morros, montes, montanhas e serras com altura mínima de 100 metros, inclinação média maior que 25 graus, e veredas e áreas com altitude superior a 1.800 metros. Quanto ao regime protetivo das APPs, ele se desdobra num binômio, certo? Que é o dever de manutenção da vegetação da área, que é atribuído ao proprietário, ao possuidor e ao ocupante a qualquer título, ou seja, qualquer forma de ocupação,
e o dever de recomposição dessa área no caso de supressão da vegetação, que é, inclusive, uma obrigação de natureza real, propter rem. Quanto às situações especiais no tocante às APPs, a gente tem aquelas voltadas que a legislação fixa as seguintes: no caso de utilidade pública ou interesse social ou baixo impacto ambiental, é possível a intervenção ou supressão da vegetação, ou seja, admite-se essa exceção. Isso exige inexistência de alternativa técnica à atividade, caso que foi analisado pela ADI 4903. O artigo 4º, parágrafo 5º da lei admite a agricultura desde que em propriedade de pequeno porte. Essa é outra exceção. O artigo 4º, parágrafo 10º prevê que, por lei, podem ser definidas ainda novas faixas marginais diversas das definidas para os cursos d'água. E também se considera lícito o acesso às áreas de proteção permanente para a obtenção de água, como é previsto pelo artigo 9º da lei. Agora, tratando da reserva legal, que é outro instrumento fixado por essa legislação, a gente tem o seu conceito no artigo 3º, inciso 3º, que diz que é área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. É, portanto, um mecanismo de limitação administrativa fixado pelo legislador com o fim de condicionar o uso dessa propriedade rural em prol do interesse público. A lei vai fixar, através desse instituto, percentuais mínimos, que estão descritos no artigo 12, das áreas dos imóveis inseridos na reserva legal e variando conforme cada bioma, que devem ser necessariamente preservados com vegetação nativa. Esse instituto, portanto, visa alcançar um meio ambiente e preservar o meio ambiente equilibrado, e esse percentual de conservação tem variado na história conforme determinado bioma nos quais os imóveis estão localizados. Aqui a gente tem o conceito de Amazônia Legal, tem na realidade a descrição no mapa aqui do território que é compreendido por Amazônia Legal, certo? Pela legislação brasileira, que é definido em lei. É essa região exposta, na qual a proteção é mais intensa do que no resto do país, o que também está disposto nesse artigo 12 do Código Florestal. Aqui a gente tem um quadro que vai demonstrar nessa tabela que os percentuais de cada área que deve ser preservada varia conforme o tempo em que a legislação estava vigente. Então, ele vai variando conforme a lei foi sendo atualizada ao longo do tempo. E também tem essa diferença marcante entre as proteções direcionadas à Amazônia Legal e as proteções direcionadas para o resto do Brasil. Nesse último caso, sendo uma proteção de menor parte da área do imóvel. Por fim, a gente tem o quadro o slide representando as exceções do artigo 12, parágrafo 5º, exceções à reserva legal. Nesses casos, né, que a lei vai fixar, o poder público vai ter o poder, vai ter a permissão para reduzir o percentual de 80% para 50% nesses seguintes casos, nas seguintes hipóteses, que são nos casos de imóveis situados em municípios que já têm 50% do território em unidades de conservação ou terras indígenas, imóveis em municípios localizados onde o zoneamento ecológico e econômico classifica a área como consolidada para ocupação, e propriedades rurais localizadas em estado com zoneamento ecológico e econômico, desde que mais de 65% do território constituir o C ou TI. Bom, agora nós vamos falar sobre os programas de regularização ambiental, mais conhecidas como PRAs. Falaremos sobre o seu conceito, os requisitos para sua adesão e as vantagens ao possuidor ou proprietário. PRAs são um conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas pelos possuidores ou proprietários rurais, a fim de adequar e promover a regularização ambiental desses imóveis. Essa regularização, ela é mediante
a recuperação, recomposição, regeneração desses ambientes e exclusivamente também para as reservas legais. São previstas nos artigos 59 e 60 do Código Florestal, e esse programa visa ter efeitos jurídicos positivos, né? E ele é feito através de uma assinatura do termo de compromisso. Constitui um título executivo extrajudicial que vincula o produtor ao cumprimento das suas obrigações para regularizar essas áreas, APPs ou RLs. Os requisitos, então, para aderir às PRAs. Requerida pelo proprietário ou possuidor do imóvel, no prazo de 1 ano, dado pela Lei 14.595 de 2023, através de uma inscrição no Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. Ele vai definir os passivos ambientais das áreas de preservação permanente e das reservas legais. Os passivos ambientais são as áreas desmatadas até 22 de julho de 2008. Após essa data, não há nenhuma regularização dessas áreas, nem de formas consolidadas. Há um projeto de recuperação dessas áreas degradadas ou alteradas que se chama PRADA. Essa proposta, ela deve contemplar as áreas regularizadas e a necessidade da recomposição ou compensação de vegetação nativa. Ela deve ser apresentada ao CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Bom, então por que aderir, né, aos PRAs? Primeiro que geraria suspensão de processos criminais e administrativos, de acordo com o artigo 60 do Código Florestal, e a impossibilidade de novas autuações por infrações cometidas antes de julho de 2008, conforme o parágrafo 4º do artigo 59 do Código Florestal. Também há vantagens econômicas. Ele tem um acesso facilitado às linhas de crédito rural e a programas governamentais, que têm incentivo voltado à produção e comercialização. Então, geraria uma impressão positiva dentro do mercado. Para questões territoriais, teria a manutenção das atividades, consolidadas até 22 de julho de 2008, teriam metragens mais brandas da área de preservação permanente, que é a PPS, e possibilidade de compensação ou restauração das áreas de reserva legal, 50 a 50. Aquele que não realizar a regularização dos seus passivos vai estar sujeito à responsabilização nas esferas administrativa, criminal e civil. Leva a multas, embargos, suspensão das atividades, né, processo criminal com penas de reclusão, ações civis públicas também e termos de ajustamento de conduta. O uso sustentável e o manejo florestal, os princípios jurídicos e os principais artigos. O artigo 3º, inciso 8º, ele define juridicamente o manejo florestal sustentável. O artigo 20 regulamenta a exploração florestal em propriedades rurais e o artigo 21 estabelece as condições jurídicas para a exploração de recursos florestais. As normas de uso sustentável das florestas e as implicações jurídicas. Nós temos o licenciamento ambiental, conforme o artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece que todos têm direito a um meio ambiente equilibrado, que é um bem comum e essencial para uma boa qualidade de vida. E esse artigo também define que o poder público e a coletividade têm o dever de preservar e defender o meio ambiente, né, para gerações atuais e futuras. Há práticas permitidas pelo Código Florestal e são exploração seletiva, sistemas de corte e raleio e agrofloresta. Existem também algumas restrições, que são as limitações à exploração e a proibição de desmatamento em áreas protegidas. O manejo sustentável possibilita práticas como a extração seletiva de madeira e o cultivo agroflorestal em conformidade com as normas legais. Por exemplo, um agricultor ele pode implementar um sistema agroflorestal integrando as culturas agrícolas com plantas nativas. Isso ajuda a minimizar os impactos ambientais e melhora a rentabilidade da propriedade.
A realização da exploração em conformidade com as normas legais do manejo florestal, ela vai assegurar, então, que a exploração das florestas seja realizada de uma maneira mais responsável e vai evitar o esgotamento dos recursos e contribuir para uma longevidade desses sistemas. O manejo florestal prevê, então, uma exploração compatível com a capacidade ambiental das florestas, promovendo o uso adequado e sustentável de uma maneira que conserve o bioma e a biodiversidade ali presente, de uma forma também que vai mitigar as mudanças climáticas decorrentes do uso econômico da floresta. O Código Florestal criou regras para regularizações de imóveis rurais que já vinham sendo explorados. Eles são chamados de imóveis rurais consolidados. A definição do que é um imóvel rural consolidado está no Código Florestal, no artigo 3º, inciso 4º. É aquela propriedade rural que possuía ocupação antrópica em período anterior a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrocivis pastoris. Essa data ela foi escolhida porque é a data do Decreto 6.514 de 2008. Ela dispõe sobre as infrações e sanções administrativas no âmbito ambiental. Como requisito, então, para essa regularização, a gente tem a necessidade do imóvel estar inscrito no CAR, estar adequado às normas de reserva legal e EPPs, que a gente já falou aqui no trabalho. Para os proprietários de imóveis rurais que desmataram ou danificaram essa área no período anterior, eles devem apresentar um plano de recuperação de áreas degradadas para recuperar o local. No caso de desmatamento ilegal, deve ser realizada compensação ambiental, que pode ser o plantio de vegetação nativa na área, ou por meio da doação de área para conservação. As omissões e ações contrárias à lei, então, elas são passíveis de sanções civis, administrativa e criminal. A gente tem como exemplo as multas pelas atividades irregulares, com a possibilidade de suspensão da atividade até regularização, a apreensão de equipamentos que estão sendo usados nesses ilícitos. No que trata da responsabilização criminal, a gente tem a Lei 9.605 de 98, que estabelece um rol dos tipos penais. Como exemplo, a gente tem o desmatamento. Essas punições, elas são um meio de prevenir a reincidência de infrações ambientais e de proteger os recursos naturais. Mas o cumprimento ainda é muito comprometido pela falta de investimentos nesses órgãos fiscalizadores. A gente pode dizer, então, que o Código Florestal é um marco muito importante no direito ambiental brasileiro que busca fazer esse complexo encontro dos interesses econômicos com a preservação ambiental, num país em que o setor agrícola é tão importante como o Brasil. Enfrenta esses grandes desafios como a falta de investimento para o cumprimento das políticas ambientais e também toda a questão política envolvida com os interesses de quem explora essa atividade. A gente tem, inclusive, no nosso Congresso, a chamada bancada ruralista que tem atacado o Código e buscando a flexibilização dessas normas ambientais.